Amigo vascaíno, o primeiro capítulo dessa jornada rumo ao título da Copa do Brasil já começou e não poderia ter sido mais promissor para o nosso Vasco da Gama. Ontem à noite, na imponente Neoquímica Arena, diante de mais de 47 mil torcedores, vimos um Vasco que dominou praticamente todos os aspectos do jogo, deixando claro que o caminho para levantar a taça está mais próximo do que muitos imaginavam. A equipe entrou em campo com postura firme, confiança elevada e uma estratégia que claramente demonstrou que a vitória não era apenas possível, mas merecida. A posse de bola, que terminou com 53% para o Corinthians e 47% para o Vasco, pode até parecer equilibrada, mas a realidade foi muito diferente. Enquanto o adversário praticamente não conseguia penetrar na defesa cruzmaltina, o Vasco criava oportunidades constantes e levava perigo real ao gol adversário. 7 finalizações do Corinthians, apenas 2 no alvo. Contrastando com 12 do Vasco, algumas delas parando na trave e outras exigindo defesas espetaculares do goleiro Hugo Souza, mostram que o time de Fernando Diniz esteve em plena sintonia ofensiva e defensiva. A expectativa de domingo está a 1000, e cada torcedor sabe que aquele grito entalado na garganta, que já se arrasta por 14 anos, está prestes a sair com força total no Maracanã. O Vasco demonstrou ontem que, com a mesma intensidade, convicção e velocidade que apresentou na Arena Itaquera, pode não apenas conquistar a vitória, mas fazer um espetáculo para a sua torcida. É impressionante perceber como a equipe conseguiu controlar o ritmo do jogo, impondo seu estilo de jogo, mesmo diante de um adversário que buscava evitar espaços a todo custo. O quarteto defensivo do Corinthians permaneceu recuado durante praticamente toda a partida, preocupados com os avanços velozes de Ryan, André Gomes e demais jogadores vascaínos. Cada espaço deixado pelo adversário foi rapidamente explorado pelo Vasco, que mostrou ser um time extremamente rápido e bem treinado. Mateuzinho, que poderia avançar pelo lado direito, permaneceu travado para não abrir brechas, enquanto os zagueiros Andrés Gomes e Gustavo Henrique limitaram seus avanços pelo mesmo motivo. E ainda assim, o Vasco encontrou caminhos para criar oportunidades e pressionar. A coletiva de Fernando Diniz reforçou ainda mais essa percepção. O treinador reconheceu a superioridade da equipe e destacou que a única razão para o Vasco não ter saído com a vitória foi um detalhe mínimo, uma questão de precisão nos últimos passes, e também a diferença no campo, que influenciou diretamente no rendimento dos jogadores. A entrega da equipe foi total, com destaque para o comprometimento defensivo e ofensivo, e alguns jogadores como Felipe Coutinho e Ryan, que se sacrificaram para que o time mantivesse a consistência durante os 90 minutos. Esse nível de disciplina e entrega demonstra que o Vasco está pronto para qualquer desafio e que, se mantiver a mesma intensidade, o título pode muito bem ser conquistado no próximo domingo. Entre os destaques individuais, não podemos deixar de falar da dupla de volantes que tem revolucionado o meio-campo vascaíno. Cauã Barros, que chegou recentemente e mostrou imediatamente seu valor, foi absoluto na função de primeiro volante, aparecendo em todos os setores do campo e distribuindo a bola com precisão, protegendo a defesa e iniciando jogadas ofensivas com maestria. Sua presença foi tão impactante que mesmo torcedores de outros times elogiaram sua atuação nas redes sociais. E fica claro que ele é peça fundamental para uma temporada de 2025 e para os próximos desafios que o Vasco terá pela frente. Ao seu lado, Thiago Mendes se destacou pela qualidade técnica e visão de jogo.
O jogador se comportou como um verdadeiro maestro, conduzindo as jogadas com precisão, controlando o ritmo do jogo e oferecendo alternativas inteligentes para quebrar linhas adversárias. A combinação desses dois volantes dá ao Vasco uma segurança e dinamismo que há muito tempo não se via. E é impossível não se empolgar com a perspectiva de ter essa dupla à disposição para o próximo ano e competições de maior nível, incluindo a Libertadores. O Vasco demonstrou que é uma equipe completa, equilibrada e com capacidade de adaptação. O sistema ofensivo veloz, aliado à solidez defensiva e à capacidade de articulação no meio-campo, permitiu que o time mantivesse o controle durante quase toda a partida, sem se deixar abalar pelas estratégias do Corinthians. Cada jogador parecia entender seu papel com clareza, contribuindo para a eficiência coletiva do time. A performance de ontem deixou claro que, se o Vasco mantiver esse nível de concentração e ambição, não apenas sairá vitorioso, mas poderá ditar o ritmo de qualquer jogo, mesmo em condições adversas ou diante de equipes experientes e tradicionais. Além disso, o Vasco mostrou uma capacidade impressionante de lidar com a pressão, com jogadores conscientes do momento decisivo que viviam e atuando de maneira disciplinada e coordenada. A atuação de cada atleta refletiu não só habilidade técnica, mas também inteligência tática e maturidade emocional, fatores que podem ser decisivos no próximo domingo. Fernando Diniz ressaltou que o time teve chances claras de marcar e que pequenos detalhes impediram a vitória. Mas reforçou que a satisfação com o desempenho coletivo é maior do que qualquer frustração. A equipe soube se portar em um cenário de alta pressão, provando que possui equilíbrio para enfrentar jogos decisivos, e isso certamente acende a chama da esperança para uma torcida vascaína. O que se viu ontem, portanto, não foi apenas uma exibição de futebol, mas uma demonstração de organização, estratégia e entrega. Cada passe, cada movimentação, cada decisão dentro de campo mostrava que o Vasco estava consciente da importância do momento e da responsabilidade de representar sua torcida de forma digna e competitiva. A força mental, aliada à velocidade e técnica, transformou a equipe em uma verdadeira máquina coletiva, capaz de impor seu ritmo e criar chances de gol com consistência, enquanto limitava o potencial ofensivo do adversário. No aspecto defensivo, o Vasco também sobressaiu. A equipe conseguiu neutralizar os principais jogadores do Corinthians, fechar os espaços com inteligência e antecipação, e ainda assim manter a posse quando necessário para controlar o tempo de jogo. O entrosamento entre zaga, meio-campo e ataque ficou evidente, mostrando que cada jogador entende seu papel e atua em sincronia com os companheiros. Esse nível de organização tática, aliado à capacidade física e velocidade da equipe, foi decisivo para criar um cenário favorável que poderá ser explorado no jogo decisivo no Maracanã. E não podemos esquecer do impacto psicológico dessa vitória parcial. Mesmo sem marcar, o Vasco mostrou superioridade e impôs respeito. Essa demonstração de força, aliada à confiança adquirida na Arena Itaquera, coloca o time em uma posição de vantagem emocional para o confronto final. A torcida, que já esgotou os ingressos, certamente será um fator decisivo no domingo, apoiando e empurrando o time em busca do título que há 14 anos espera. A empolgação é visível, e a certeza de que o Vasco está pronto para conquistar a Copa do Brasil é cada vez mais forte, alimentando a esperança e a paixão de cada vascaíno espalhado pelo país.
A performance de ontem também trouxe à tona a importância de manter o foco na construção do elenco para o futuro. A chegada de reforços como Cauã Barros e a presença de Thiago Mendes dão a sensação de que o Vasco não apenas está pronto para o título imediato, mas também estruturado para desafios maiores, incluindo competições internacionais e a formação de uma base sólida para uma temporada de 2026. A visão estratégica de Fernando Diniz e a entrega dos jogadores mostram que o Vasco está em um caminho de crescimento sustentável, pronto para se consolidar como uma força importante no cenário nacional e internacional. O cenário está traçado, a ansiedade cresce a cada dia. E o Vasco chega ao próximo domingo com total consciência de suas capacidades. A equipe demonstrou não apenas talento individual, mas coesão coletiva, disciplina tática e inteligência emocional, fatores que serão decisivos na busca pelo título. A expectativa é de um Maracanã lotado, vibrando, e uma equipe vascaína pronta para dar um espetáculo e finalmente celebrar um grito que ecoa há 14 anos. Cada detalhe da atuação de ontem reforça que o Vasco está preparado para o que vier, com a confiança de que pode vencer e levantar a taça em pleno Maracanã, fazendo justiça à sua história e à sua apaixonada torcida. O Vasco da Gama mostrou que possui maturidade e equilíbrio para enfrentar qualquer adversário. Cada jogador desempenhou seu papel com dedicação, e o entrosamento coletivo foi evidente em cada movimento. A velocidade do ataque, a precisão nos passes, a capacidade de antecipar jogadas e o controle emocional foram fatores decisivos para criar um cenário favorável que poderá ser explorado no confronto final. A consistência defensiva e a inteligência tática permitiram ao Vasco manter o domínio da partida, criando oportunidades e impondo pressão sobre o adversário. A entrega e disciplina mostradas em campo refletem o compromisso do time com a torcida e com o título que está ao alcance das mãos. Seguindo a linha do que vimos ontem, é impossível não destacar a intensidade com que o Vasco entrou em campo e a forma como cada jogador mostrou que entende a importância de cada detalhe dentro de uma final de Copa do Brasil. O time não apenas competiu, mas dominou amplamente momentos cruciais do jogo, conseguindo impor seu ritmo diante de um adversário que tentou, mas não conseguiu romper a organização tática vascaína. A atuação de ontem deixou claro que o Vasco não precisa apenas de um gol para selar o título, mas de uma sequência de decisões inteligentes, velocidade e aproveitamento das oportunidades. Algo que a equipe demonstrou com naturalidade. Cada movimentação, cada passe, cada infiltração de Rayhan, André Gomes e outros jogadores ofensivos mostrou que a equipe de Fernando Diniz tem uma leitura de jogo precisa, capaz de se adaptar às situações e explorar vulnerabilidades do adversário. A forma como o Vasco controlou o meio de campo, explorou os lados do campo e conseguiu manter a posse em momentos críticos evidencia um trabalho técnico e tático muito bem estruturado. Cauã Barros, mais uma vez, merece menção especial, não apenas por sua presença constante em todas as áreas do campo, mas pela capacidade de antecipar jogadas e proteger a defesa sem comprometer a ofensividade do time. Cada interceptação, cada desarme e cada passe distribuído pelo volante reforçou a importância de sua contratação e mostrou como ele se tornou peça-chave para a engrenagem do Vasco. Ao lado de Thiago Mendes, o time ganhou equilíbrio, criatividade e a segurança necessária para controlar o ritmo do jogo, mesmo sob pressão intensa. Thiago Mendes.
Com sua visão de jogo refinada e a habilidade de conduzir a bola com inteligência, se destaca como um maestro, guiando a equipe e oferecendo alternativas de jogadas que rompem a defesa adversária e mantêm o Vasco sempre em posição de ataque. A combinação desses dois volantes cria uma dinâmica no meio de campo que equilibra proteção e ofensividade, permitindo que o Vasco mantenha consistência e qualidade durante toda a partida, independentemente da pressão que possa sofrer. A importância da velocidade também se mostrou decisiva. Mesmo com Paulo Henrique fora, a rapidez de Rayán e André Gomes, somada à movimentação coordenada do restante do time, permitiu que o Vasco explorasse espaços criados pela recuada defesa do Corinthians. Cada avanço rápido resultava em perigo constante, obrigando a defesa adversária a se manter concentrada e, muitas vezes, a cometer erros que poderiam ter resultado em gols. O Vasco demonstrou que possui não apenas jogadores tecnicamente habilidosos, mas um elenco preparado fisicamente para sustentar o ritmo intenso durante os 90 minutos, mantendo a qualidade do jogo do início ao fim, algo que será crucial para a decisão no Maracanã. Outro ponto que merece atenção é a postura defensiva do Vasco. A equipe soube controlar os ataques do Corinthians, fechar espaços, pressionar com inteligência e ainda assim manter a bola em momentos estratégicos para ditar o ritmo. Essa capacidade de equilibrar defesa e ataque mostra maturidade, conhecimento tático e leitura de jogo, características que são essenciais em decisões de alto nível. A atuação coletiva permitiu que o time permanecesse sólido, mesmo quando o adversário tentava se impor, e cada jogador demonstrou consciência da importância de sua função dentro do esquema de Fernando Diniz. É notável como o time conseguiu neutralizar pontos fortes do Corinthians, enquanto ainda explorava fraquezas com eficiência. As falas do técnico e dos jogadores após a partida reforçam essa percepção. Fernando Diniz destacou que o resultado poderia ter sido diferente apenas por detalhes mínimos, mas que o desempenho da equipe foi satisfatório e mostrou entrega total. As observações sobre o gramado e os pequenos ajustes necessários demonstram atenção aos detalhes e a capacidade de aprendizado, preparando o Vasco para enfrentar os próximos desafios com ainda mais eficiência. Hugo Moura e Dorival também evidenciaram o respeito que a equipe adversária tem pelo desempenho vascaíno, reconhecendo as dificuldades que encontraram ao enfrentar um time bem estruturado, disciplinado e veloz. Esse reconhecimento externo reforça que o Vasco está em um patamar elevado de desempenho, pronto para enfrentar qualquer pressão e manter o controle do jogo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol está em polvorosa com o que muitos já chamam de traição no Corinthians. Fãs e comentaristas esportivos mal conseguiram digerir a notícia de que Yuri Alberto, considerado um dos principais craques do time, pode estar de saída para o Vasco. A movimentação nos bastidores tem deixado torcedores inquietos, e a especulação é de que a negociação já estaria avançada, embora oficialmente nenhum clube tenha confirmado. Yuri Alberto vinha sendo peça-chave no ataque corintiano, e sua habilidade de decidir partidas, somada à capacidade de infiltração e faro de gol, fez dele um jogador indispensável para o esquema tático da equipe. Justamente por isso, a suposta transferência para o Vasco causou estranheza e revolta entre os torcedores alvinegros, que não escondem a sensação de traição.
A imprensa esportiva aponta que a diretoria carioca estaria disposta a oferecer um pacote financeiro robusto, além de benefícios que poderiam seduzir o atacante a aceitar a mudança. No entanto, a indefinição persiste. Alguns especialistas levantam a possibilidade de Yuri Alberto estar negociando apenas uma proposta preliminar, enquanto outros acreditam que a saída dele do Corinthians poderia acontecer a qualquer momento, especialmente se o Vasco pressionar com uma oferta irrecusável. A movimentação gerou debate intenso nas redes sociais, com torcedores discutindo se a direção alvinegra poderia ter feito mais para segurar seu principal nome no ataque. Entre rumores e análises, o que chama atenção é a reação do próprio jogador, visto circulando discretamente fora dos treinos e evitando entrevistas públicas. A postura, segundo alguns jornalistas, seria típica de atletas que já estão avaliando propostas e considerando uma mudança que impactaria toda a dinâmica do time. Por outro lado, há quem defenda que o Corinthians poderia conseguir segurar Yuri Alberto, oferecendo-lhe papel central em futuras competições, apostando na identificação emocional do jogador com o clube. Enquanto isso, o Vasco parece intensificar sua estratégia de sedução. Fontes próximas ao clube carioca indicam que os diretores estariam dispostos a acelerar a negociação, cientes de que trazer um atacante da qualidade de Yuri Alberto poderia transformar completamente a ofensiva da equipe. A torcida vascaína, por sua vez, já celebra antecipadamente a possibilidade de contar com o talento que, até então, brilhava nos gramados do Timão. Se a transferência se concretizar, o Corinthians enfrentará um desafio duplo: recompor seu setor ofensivo e lidar com a pressão de um elenco que perderia seu principal craque em meio a competições decisivas. Para o Vasco, a chegada de Yuri Alberto representaria um reforço de peso, capaz de mudar a percepção sobre o time em nível nacional. Por enquanto, resta aos torcedores de ambos os clubes acompanhar cada movimento nos bastidores, esperando que os rumores se confirmem ou se dissipem como tantas outras especulações do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!